Paz do Senhor a todos, boa noite, mais um culto, mais uma live, né? Mais um culto do nosso lar para o seu lar. Vamos estar orando, colocando as nossas vidas diante do altar do Senhor, pedindo para que o Senhor venha invadir as nossas casas, para que a presença do Senhor venha sobre nós. Amém. Vamos estar orando com a irmã Mary, em nome de Jesus. Amém, oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor, por estarmos aqui nessa noite, reunidos mais uma vez na live, Senhor, para glorificar o Teu nome, Senhor, Amém, em nome de Jesus. que o Senhor nesta noite possa, Senhor, receber todo o louvor e toda a adoração por cantada aqui nesta noite, receber todo o louvor e toda a adoração da parte dos nossos irmãos, da nossa parte. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor também fale através da Tua palavra nos corações nesta noite, Pai. Em nome de Jesus, toma esse culto diante do Teu altar. Amém. Que tudo que viemos fazer nesta noite seja para a honra e para a glória do Teu nome, Senhor. É em nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Amém. Vamos louvar o Senhor, né? Entronize o Senhor na sua casa através do louvor. Né? A palavra de Deus diz que Deus é entronizado em meio aos louvores. Então louve ao Senhor de todo o seu coração, né? Que o Pai procura os verdadeiros adoradores. Amém. Em espírito e em verdade. Amém? Amém. Glória a Deus. adoração, continuemos louvando ao Senhor. Amém. Glória a Deus. Aleluia.
Nos purifica de todo e qualquer pecado. Aleluia. Em nome de Jesus. Hoje nós vamos estar celebrando a ceia do Senhor, né? Já prepare aí os elementos, o pão, suco de uva, né? O pão representando o corpo do Senhor Jesus e o suco de uva representando o sangue do Senhor. Então já vai preparando os elementos, no final a gente vai estar celebrando a ceia do Senhor. Nós vamos estar meditando na palavra de Deus. Vai mandando aí também os seus pedidos. No final também da live, do culto, nós vamos estar orando, né? Pedindo para que o Senhor vá de encontro, né? Os pedidos que nós temos aqui e também os pedidos que você está enviando e o pedido que você tem aí no seu coração. Nós cremos que o Senhor vai estar visitando, né? E contemplando o seu pedido, né? Quando está lendo a palavra de Deus, está lá no Evangelho de João, capítulo 14. Vamos ler do versículo 1 até o 6. Evangelho de João, capítulo 14. Vamos ler aí. Verso 1. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito, vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vás, e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Amém? Oremos então. Senhor nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te pedimos, Senhor, que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor encha, Senhor, nosso coração com a Tua palavra, e o Senhor invada aí a casa do meu irmão, do meu querido, e que o Senhor venha falar ao coração dele nessa noite, trazendo uma palavra, Senhor, de desafio, uma palavra de renovo, e que nós venhamos sair hoje, Senhor, desafiados a colocar a Tua palavra em prática, Pai. Em nome do Senhor Jesus, que nós oramos. Amém e amém. O Evangelho de João, ele apresenta a vida de Jesus, de modo que o incrédulo, a pessoa que ainda não crê em Jesus, possa ir até ele pela fé. E os cristãos possam desenvolver sua fé em Cristo, como Messias, como Filho de Deus, que desceu do céu. Aqui, Jesus responde a uma pergunta de um de seus discípulos, responde uma pergunta de Tomé. Quando este, não sabendo para onde Jesus ia, e Jesus diz, olha, eu vou preparar lugar, para onde eu estiver, vocês também estejam. E ele pergunta para Jesus, olha, eu não sei para onde o Senhor vai, para onde o Senhor vai? Qual é o caminho? Né? Ele pergunta. E Jesus lhe apresenta a resposta no versículo 6, né? Que diz assim, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então ele apresenta aqui a primeira coisa que ele apresenta aqui para Tomé e para os seus discípulos. E está aí no versículo 6, eu sou o caminho. Então ele mostra, né, o caminho para os seus discípulos. Não só para Tomé foi aquele que fez a pergunta, Senhor, no versículo 5, Senhor, nós, né, não sabemos para onde vais. Né? Tomé falou, mas ele fala nós. Né? Está dizendo que os outros discípulos também, que não tiveram coragem de falar, provavelmente deram uma catucada em Tomé. Tomé, pergunta aí, para onde o Senhor está indo? Né?
para onde o Senhor vai? Ele fala, olha, eu vou preparar lugar para onde eu estiver, vós também estejais. E ele, no versículo 5, Tomé pergunta, né, Senhor, nós não sabemos onde vais e como podemos saber o caminho. Então Jesus mostra o caminho, né? E a primeira verdade que ele mostra aí para os discípulos, né, que ele era o próprio caminho, né? Versículo 6 aí diz aí, eu sou o caminho, Tomé, eu sou o caminho, Pedro, eu sou o próprio caminho, João. Então ele fala, né, para os discípulos que ele próprio é o caminho. E ele dizendo, olha, eu sou o caminho, eu sou o próprio caminho, é uma afirmação poderosa do caráter exclusivo de Jesus como o caminho para a salvação. Não existe outros caminhos, ele está dizendo que ele é o caminho. Tem uma frase que a gente ouve muito por aí, que tem pessoas que dizem assim, todos os caminhos levam a Deus. Isso é uma frase mentirosa. Todas as religiões levam a Deus. Mentira. Né? Jesus, ele mostra o caminho. Ele fala que ele próprio, né? Essa é a primeira verdade, né, que ele fala para os discípulos, né? Ele mostra para os discípulos, olha, eu próprio sou o caminho, né? Eu sou o caminho, né, para a salvação, eu sou o caminho para o Pai, eu sou o caminho para Deus, e mostra essa exclusividade que só Jesus é o caminho para a salvação, não tem outro, né, caminho, né? Não tem, todos os caminhos levam a Deus. Mentira, queridos. Mentira. Né? É uma mentira do diabo isso aí. Né? O importante é ter uma religião, que toda religião leva a Deus. Também outra mentira. Jesus está dizendo que ele é o caminho. Eu sou o caminho. Ele não está dizendo que existem vários caminhos. Ou ele está dizendo assim, eu sou o caminho, mas existem atalhos. Não existem atalhos. Né? Quem assistiu o filme O Peregrino, ele vê no filme, o peregrino ele vai caminhando até chegar na porta do céu. E ele passa, né, pelos caminhos estreitos, ele passa por desafios, ele passa por perigos. E quando ele chega para atravessar para o céu, ele passa por dentro da água. E um rapaz que vem fazendo um outro caminho, um caminho mais fácil, um caminho mais largo, ele chega ali, em vez de ele atravessar nada, ele pega um barco. E quando ele chega na porta do céu, né, que ele bate lá e mostra para o anjo, olha, eu cheguei. E o anjo fala, olha, mas você pegou atalhos, né? Existe um caminho, né, para se seguir. A palavra de Deus diz que o caminho é estreito para o céu, né? Não é a porta, não é larga, é estreito, né? E aquele rapaz, ele é amarrado e é levado para o inferno. Então, Jesus mostra o caminho para os seus discípulos. Né? Será que você tem sido como Tomé? Você tem dito, olha, eu não sei o caminho. Se você não sabe o caminho para o céu, se você não sabe o caminho para Deus, se você não sabe o caminho para a salvação, só existe um caminho. E esse caminho é Jesus Cristo, querido. Amém? Amém, glória a Deus. Não vá nessa que todos os caminhos levam a Deus. Não vá nessa que o importante é ter uma religião. O importante é ter Jesus. Jesus é o caminho para a salvação. Jesus se tornou o caminho para o Pai, para o céu, para a salvação, por meio de sua morte. Né? Por meio de sua morte e ressurreição. Quando você vai lá em Apocalipse capítulo 5, olha o que diz lá em Apocalipse capítulo 5. Apocalipse capítulo 5 diz assim, o versículo 1 diz assim, e vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos, e vi um anjo forte bradando com grande voz, quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? E ninguém no céu, na terra, nem embaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele.
Verso 4. E eu chorava, né, o apóstolo João diz, porque ninguém for achado digno de abrir o livro, nem de ler o livro, nem de olhar para o livro. Verso 5. E disse-me um dos anciãos, não chores, João, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Só Jesus é digno. Não foi encontrado ninguém digno, nem de olhar, nem de ler, nem de abrir. Lá no céu, Pedro, João, Paulo, Maria, Abraão, Isaac, todos os pais, Davi, todos os pais, todos aqueles que passaram, né? Então, nenhum foi encontrado digno, ninguém é digno, né? Buda não é digno, Maomé não é digno de abrir o selo, Maria não é digna, Paulo, Pedro, nem santo é digno, só Jesus é digno, só o Cordeiro que é digno de abrir o selo, né? Como nós cantamos, né? Digno é o Cordeiro, né? Então, só Jesus, só Jesus. Por isso que ele se tornou o caminho. Não existe outro, porque ninguém é digno. Nem no céu, nem na terra, nem embaixo da terra, nem no inferno. Então ele conquistou, né? Jesus se tornou o caminho para o Pai, para o céu, por aquilo que ele sofreu, pela sua morte, pela ressurreição. Então Buda, Maomé, ninguém é digno. Propor ou afirmar outros caminhos é iludir as pessoas e desfazer a necessidade da encarnação do próprio Deus. Né? Qual desses, Buda, Maomé e outros, Maria foi criada, João, Pedro foi criado, Paulo, né? Qualquer santo foi criado, né? Padre Cício, qualquer um, queridos, qualquer um, né? Você nega a encarnação do próprio Deus, nenhum deles foram assim. A redenção, né? Nenhum homem poderia redimir a humanidade, só Jesus. Todo homem pecou, a Bíblia fala, Romanos 3, 23, todos pecaram e longe estão da glória de Deus. Não há um justo sequer, mas Jesus ele fala para os fariseus, né? Quem me convence de pecado? Ele nasceu de uma virgem, né? Ele foi colocado dentro dela, né? Como uma barriga de aluguel, ele foi colocado pelo Espírito Santo, né? Ele nasceu e ele viveu durante 30 anos, 33 anos aqui na terra, sem pecar. E ele fala, quem me convence de pecado? Por isso que ele é digno. Todos os homens de Adão até hoje pecaram. Nenhum poderiam pagar o preço da redenção. Nenhum poderia tirar o pecado do mundo, né? Quando João Batista veio e fala, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Só um inocente, só um sem culpa, sem mácula, sem mancha. Só Jesus é digno, querido. Só ele, no céu, na terra, nem debaixo da terra, nenhum foi achado digno. Então só Jesus é digno. Digno é o Cordeiro, né? Ninguém pode, né? Por isso que ele é o caminho e não existe atalhos, né? Quando Tomé pergunta, Senhor, mostra-nos o caminho, ele fala, olha, eu sou o caminho. Eu sou o próprio caminho, Tomé. Siga-me. Né? Se você quer ir para o céu, se você quer ter a salvação, você precisa seguir o caminho de Jesus. Ele é o próprio caminho. Então ele encarnou, ele remiu os pecados, ele ressuscitou, né? Ele está à direita do Pai, né? Atos 4,12 fala que não há nenhum outro onde a gente possa ter salvação. Por isso que ele é digno, né? Quando em Apocalipse 5 ele ressuscitou e está à direita do Pai, né? Deus é Espírito, amém? Deus é Espírito, sim. Jesus, antes dele encarnar, ele era Espírito também. E ele encarnou como ser humano, e quando ele morre, ele ressuscita, o corpo da ressurreição está com ele eternamente. Né? Tomé, quando ele está ressuscitado, Tomé fala, eu não acredito que vocês viram ele. Ele fala, põe o dedo aqui, Tomé, põe a mão aqui. Então ele vai para o céu, ele está à direita do Pai hoje,
com o corpo ressuscitado. Ele leva eternamente as marcas da cruz, por isso que ele é digno, por isso que ele é o caminho. Nenhum desses patronos de alguma religião, nenhum morreu pelos seus pecados, queridos, só Jesus. Só nele tem salvação. Vocês querem saber o caminho para onde Jesus foi e para onde Jesus está, né? Vocês conhecem o caminho? O caminho é o próprio Jesus. Não existe outro. Entre no caminho, querido. Entre no caminho. E o caminho é Cristo. Ele é o próprio caminho. Não há nenhum outro, né? Atos 4:12 fala. Em quem, debaixo do céu, que a gente possa ser salvo. A segunda verdade aqui que ele ensina para nós, quando Tomé pergunta, Senhor, mostra-nos o caminho. No próprio versículo 6 aí ele diz, né? Ele diz, eu sou o caminho, Tomé. E eu sou a verdade. Então ele é a própria verdade, né? Essa é uma pergunta que a filosofia faz, né? Que os filósofos fazem. O que é a verdade, né? Hoje, principalmente, nós estamos vivendo a pós-modernidade, onde você tem a sua verdade, eu tenho a minha. Mas Jesus é a verdade absoluta, né? Jesus é a própria verdade. É o que ele é completo, né? Ele é perfeito, em contradição com o incompleto e imperfeito que é o ser humano. Né? O homem vive correndo atrás das suas próprias verdades. Eu tenho as minhas verdades, você tem a sua. Minha vida, minhas regras. Tem um ditado agora, né? As feministas falam, minha vida, minhas regras. Então eu posso ter um filho e abortar. Negativo, né? Então se a sua vida, uma vida dentro de você não é a sua vida, é outra vida. Né? Então se é as suas regras, por que não se preveniu antes de engravidar? Né? Não, mas é a minha verdade, a verdade absoluta é Jesus. Jesus é a própria verdade. Se você quiser conhecer a verdade, conheça Jesus. Se você quiser conhecer Deus, conheça Jesus. Siga os passos de Jesus. Se você quiser saber que você está no caminho da mentira, olha para o que Jesus ensinou. Olha para a palavra de Deus. O que é que ela fala sobre o que você está vivendo hoje. Não, mas é a minha verdade, a sua verdade. No dia do juízo, você vai ver quem está com a razão. Então Jesus ele mostra o caminho para Tomé e para os discípulos. Ele mostra também o caminho para a verdade. E o caminho para a verdade é Ele mesmo. Ele é a verdade. Né? Toda verdade fora de Jesus é mentira. Né? Quem é o pai da mentira? É o próprio diabo. Né? Então ele vai te enganar, querido. Ele vai colocar coisa na sua cabeça. Ele vai tirar você do caminho que é Jesus. Né? Vai te tirar do caminho que é Jesus. Vai te levar para as mentiras. Né? Pseudas mentiras. Né? Tem pessoas que usam a palavra de Deus para mentir. Satanás foi assim, né? Usou a serpente lá para Eva. Quando Eva falou que... Ele perguntou para Eva, olha, come dessa fruta aqui. E ela falou, não, mas Deus falou que se nós comêssemos, morreria. Ele falou, não, certamente não morrereis. Né? Se você comer, você vai se tornar como Deus, por isso que ele não quer que você coma. Então realmente ela comeu e não morreu instantaneamente, morreu espiritualmente, porque ela desobedeceu. Então Satanás usa uma verdade para introduzir a mentira dele. Se você quiser saber se você está na verdade, é só você olhar para Jesus. O que é que Jesus ensinou? Né? Como a gente falou a semana passada, né? Às vezes um teólogo fala, não, você não precisa seguir os mandamentos de Deus. O que é que Jesus falou? Aquele que me ama é que segue os meus mandamentos. Então joga no lixo que o teólogo falou. Ontem eu estava ouvindo um pregador, que uma irmã mandou para mim dar uma opinião, e ele falando numa das palavras dele, falando que a palavra de Deus, o Evangelho não salva. Né? Aí eu fiquei pensando em Romanos 1. 16, que fala que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação.
Aí ele falou, não, nós somos salvos pela graça. É verdade. Mas como você vai conhecer a graça, não é através do Evangelho? Está entendendo? Satanás usa uma verdade para introduzir uma mentira. Né? Ele está denegrindo a palavra de Deus, denegrindo o Evangelho. Né? Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Do grego, do judeu. Né? Paulo fala lá em Romanos 1. Então, cuidado. Né? Você quer saber se você está no caminho da verdade? O caminho da verdade é Jesus. Você está seguindo os passos de Jesus? Você está seguindo os mandamentos de Jesus? Vai lá para o Sermão do Monte, né? Mateus capítulo 5 em diante. Se você quiser viver, né, na verdade, começa a praticar o Sermão do Monte. Né? O cara não era nem crente. Né? Gandhi, né? Gandhi, quando foi para a Inglaterra, e ele falou lá, olha, se os cristãos realmente vivessem o Sermão do Monte, realmente eu acreditaria neles, mas eles não conseguem viver o Sermão do Monte. Né? Que tem que... vários conselhos que Jesus fala lá, né? Vários, né? Falando sobre a lei, mas falando sobre o que o cristão deveria fazer hoje. Né? Se você odiar seu irmão, já é réu de condenação. Se você atentar para cobiçar uma mulher, né? A lei diz, né, que não adulterarás, mas eu vos digo, Jesus fala, né, se você olhar para cobiçar uma mulher e desejar no seu coração, já adulterou com ela. Olha que coisa. Ixi, meu Deus, não. Falam que a graça é mais fácil de ver negativo. Pega o Sermão do Monte lá que você vai ver. Né? Se a pessoa antes tinha que olho por olho, dente por dente, mas aquele que falar mal do seu irmão, chamar o seu irmão de raça, né? Já é réu de condenação. Olha que coisa. Né? A lei era pior. Né? Então, você quer conhecer e viver na verdade? Olhe para Jesus. Ele é a própria verdade. Porque ele é completo, ele é perfeito. Né? Por ele ser a verdade, ele revela o melhor. Mas quando a gente está em pecado, a gente não quer ouvir, né? Eu falei outra vez aqui, né? O cara está fazendo besteira, ele não procura o pastor dele, né? Ele não procura aquele irmão chato que vai pegar no pé dele e espremer o cara em negão. Ele procura um amigo que compactua com o que ele está fazendo, né? Isso não é a verdade, né? Você tem que buscar a verdade. Você quer conhecer o caminho? Conheça Jesus. Quer conhecer Jesus? Mostra para eles, né? Eu sou o caminho para a verdade. Satanás é mentiroso, pai da mentira, e ele vai te conduzir sempre para o lado da mentira, queridos. Então ele é a revelação de Deus, né? Ele fala, olha, eu e o Pai somos um. Né? Conhecereis a verdade vos libertará. Quer ser liberto, né? Do pecado, do vício, você vai ter que conhecer Jesus. Ser confrontado com Jesus e você vai ter que deixar. Né? Quando ele pegou aquela mulher lá, quando trouxeram, né, aquela mulher que Jesus estava escrevendo no chão lá, e falaram para ele, mestre, ela foi pega em adultério. Né? E Jesus ficou escrevendo. Primeiro não trouxeram o cara, né, que estava em adultério com ele, ele ia trazer os dois. Trouxeram só a mulher. E Jesus fala para ele, olha, quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E todos vão embora lá com a pedra. Mas ele fala para aquela mulher o quê? Vai e não peques mais. Né? Ele é a verdade. Né? Hoje em dia não, né? Não, continua. Deus é amor. Nós estamos vivendo um período da graça. Né? Falei a semana passada da super graça. Né? A graça é de graça, mas se manter na graça, né, tem preço. Né? Entrar no caminho, você não precisa fazer nada, só crer. Né? Jesus pagou o preço, mas se manter no caminho tem preço. Então Jesus fala para ela, vai e não peques mais. Essa é a verdade. Né? A verdade dói, a verdade confronta, mas a verdade vai te levar para o céu. A mentira vai te levar para o inferno. A mentira, se Jesus voltar hoje, você vai ficar para a grande tribulação. Tenho falado muito sobre isso, né? De manhã nós estamos estudando sobre isso. Hoje eu falei sobre os 7 selos, as 7 trombetas, e vamos falar sobre as 7 taças.
São juízos de Deus que vai vir, irmãos. É muito terrível. Os irmãos que estavam na aula online hoje viram. Para quem ficar na grande tribulação, meu Deus. Por isso que a gente está insistindo nisso, né? Volte para o caminho quem está fora, né? Quem ainda não entrou no caminho, aceite Jesus, né? Jesus está mostrando o caminho para os discípulos e eu estou mostrando o caminho para você. O caminho para o céu é Cristo. Não é religião, não é igreja batista, não é Assembleia de Deus, não é presbiteriana, não é pastorismo, não é Silas Malafaia. É Jesus Cristo. Ele é o caminho para o céu. Ele é o caminho para o Pai. Não é nenhuma religião, não é santo, não é nada, é Cristo. Cristo em mim, Cristo esperança da glória, né? Paulo fala para Timóteo. Ele é a verdade, queridos. Tudo fora de Cristo não é a verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. Porque a verdade confronta e eu vou ter que aceitar a mentira ou a verdade, né? Mas às vezes a gente se engana, a gente acha que está na mentira, está na verdade, mas a gente está na mentira, mas a gente sabe que é mentira. Né? Tem um bando de igrejas aí pregando um monte de porcaria. Né? Aí a igreja lota, né? A igreja enche, aí as lives bombam, né? Mas eu quero levar você comigo para o céu, e eu quero chegar diante de Deus e ter falado a verdade para você, e essa verdade é Jesus Cristo. Amém? Você quer conhecer o caminho para a verdade? Conheça Jesus, meu querido. Conheça Jesus. Você quer viver na verdade? Viva os ensinamentos de Cristo. Viva os ensinamentos de Jesus. Como é difícil, né? Mas é fácil a gente viver no pecado. Só que o pecado vai te levar para o inferno. Não vai ter lá para onde está Jesus. Sede santo porque eu sou santo. Ninguém verá a Deus se não estiver em santidade, né? Se não estiver buscando a santidade. Terceira verdade aqui que Jesus mostra o caminho para os seus discípulos. No versículo 6 também, ele fala, eu sou o caminho, eu sou a verdade, a própria verdade, eu sou o próprio caminho, eu sou a própria verdade e eu sou a própria vida. Não apenas a existência humana, que é externa, para todas as pessoas, mas uma plenitude de vida em perfeição, harmonia, com o propósito de Deus aqui na terra e a vida eterna que Ele quer te dar. Por Ele ser a vida, Ele é a ligação entre Deus e nós. Você quer ter vida, então você tem que aceitar Jesus, né? A vida plena, uma vida com propósito de Deus. A vida fora de Cristo não tem. A pessoa é igual o cachorro correndo atrás do rabo. Né? Já viu o cachorro correndo atrás do rabo? Ele não consegue pegar o rabo. Está sempre buscando se saciar. O pecado, ele não dá saciação. Você está sempre querendo mais. Né? Já viu o cara que é viciado em crack? Dizem que a brisa do crack tipo, não dura 2 minutos, ele já quer outra pedra, porque o diabo aprisiona mesmo. Mas a vida plena em Cristo, ela satisfaz a sua alma, né? A pessoa não precisa estar pegando sempre aquela mesma, o pecado faz isso. Ele é insaciável. O esquimó, quando ele vai pegar o lobo que está comendo lá as ovelhas, ele pega uma espada de 2 gumes, coloca uma bola de gelo com sangue, enfia lá. De longe o lobo sente o faro do sangue. De longe a pessoa sente o faro do pecado. E ele vem cego, ele não vê nada, né? Porque ele não está no caminho, ele não está no caminho da verdade. Ele está sem vida de Deus na vida dele, ele sai correndo para o pecado. E quando ele encontra aquela bola de sangue lá, de gelo, ele começa a lamber, até chegar na espada, e ele nem para de tanto o desejo que ele está pelo sangue ali. E daqui a pouco ele está bebendo o próprio sangue dele, o lobo, né? E ele se enfia na espada e morre. É assim, querido, o pecado. Ele é cheiroso de longe, ele vai atrair você, você vai morrer nele. Né? Você vai se enfiar nele.
Então, Jesus é a própria vida. Então, é plenitude de vida, né? Por ele ser a vida, ele é a ligação de Deus com o Pai. Ninguém se encontra com Jesus e ele continua morto, né? Ninguém. Lázaro fazia 4 dias que estava morto, se encontrou com Jesus e ressuscitou. A filha de Jairo, né, tinha acabado de morrer, doente ali, e Jesus foi lá e levantou, Talita cumi, levanta. Jesus encontrou uma pessoa indo o filho da viúva de Naim. Eles estavam indo para o cemitério, Jesus tocou e ele levantou e ressuscitou. O endemoniado gadareno, né, que as cordas não seguravam ele, era uma legião de demônios, ele se encontrou com Jesus e a vida entrou nele. Né? Maria Madalena, né, tinha legiões de demônios, 7 demônios, legiões de demônios nela. Ela virou uma discípula de Jesus, ela nasceu de novo, vida de Deus veio nela, né? A primeira pessoa a ver Jesus ressuscitado, uma prostituta, né? Tantos religiosos ali, olha como Deus trabalha, irmão. Quem deveria ser a primeira pessoa a ver Jesus ressuscitado? Não poderia ser um religioso, um pastor, um apóstolo. Foi uma ex-prostituta, porque agora ela não estava mais morta, mas ela estava viva, porque ela se encontrou com Jesus. Quem se encontra com Jesus, ressuscita. Quem se encontra com Jesus, jamais continuará morto, né? Então, Pedro, né, quando traiu Jesus, né, quando Jesus ressuscita, a primeira coisa que ele fala para Madalena, fala, olha, vai com os discípulos, fala para eles irem para Galiléia. E Pedro estava arrebentado, porque ele sabia que ele tinha traído Jesus, ele negou Jesus 3 vezes, os discípulos todos com medo, né? Então, quem se encontra com Jesus não continua morto, né? O José Ivo, né, quando se encontrou com Jesus, né, ele não continuou morto nos seus delitos e pecados, nas suas bebedices, ele ressuscitou, ele se transformou uma nova criatura, né? E ele não continuou mais morto. Você que está aí em casa, se você já se encontrou com Jesus, você não continua mais morto. Você, né, que ainda não teve encontro com Jesus, se você se encontrar com ele, você não ficará mais morto. Pode ser de 4 dias, já cheirando mal, porque o pecado cheira mal, né? Pode ser igual a Madalena, que era uma prostituta, pode ser o que for. Aquele que se encontra com Jesus não fica morto. Ninguém se encontra com Jesus e continua morto. Você quer ter vida, querido? Para você, né? Você quer ter vida para o seu casamento, para a sua família, né? Você quer conhecer o caminho da vida? Deixe a vida de defunto e receba a vida de Jesus em você. Receba a vida de Jesus em você, receba a vida de Jesus na sua família, receba a vida de Jesus no seu casamento, receba a vida de Jesus. Vai ressuscitar. Ninguém se encontra com Jesus e continua do mesmo jeito. Amém. A ressurreição para você. Venha, Jesus está mostrando, olha, eu sou o caminho. Vem para o caminho da salvação. Eu sou a verdade, né? Não escute o diabo, ele é estrategista em enganar. Pai da mentira, ele inventou a mentira. Não minta. E vocês que estão assistindo, que são crianças aí, não existe trollagem, é mentira. Eu trolei, é mentira, para com isso. Né? Então você quer ter vida na sua vida, vida na sua casa, vida no seu casamento, né? Venha para Jesus, deixe a vida de defunto e receba a vida de Jesus em você. Jesus ressuscitou, né? Ele vai ressuscitar a tua vida. Ele é o próprio caminho, querido. Ele é o próprio caminho para a salvação. Ele é o próprio caminho para endireitar a sua vida. Ele é o próprio caminho para o céu. Quer ir para o céu? Jesus! É Jesus que vai te levar para o céu. Ele é o passaporte para o céu, querido. Tudo que falarem para você que não for Cristo é mentira. É mentira.
né? Jesus mais isso. Jesus não, é só Jesus é suficiente. Mas tem preço para se manter no caminho. Eu falei hoje de manhã sobre, na aula, né, eu lembrei do Dielso, né? Eu falei, ó, Dielso se converteu, né, já agora, há uns 3, 4 anos atrás, e eu lembrei daquela passagem, né, que é melhor entrar no céu faltando uma perna, faltando um braço, faltando um olho, do que com as 2 pernas, os 2 braços e o olho ser lançado no céu, né, no inferno. Então é melhor você entrar, né, tem preço, a porta é estreita. Né? Esse negócio da super graça aí, cuidado, é uma mentira que o diabo está jogando aí. Ah, eu sou de Jesus, eu posso fazer. Jesus não, ele odeia o pecado, né? Eu não consigo, mas você tem que falar isso para Jesus, falar isso para ele. Senhor, tira isso de mim, mas eu não posso. O pecado na vida do crente tem que ser um acidente, não tem que ser programado, né? Não pode ser doloso, né? Tem que ser culposo. Volta para o caminho é Cristo. Né? Volta para a verdade, Ele é a própria verdade. E se você quiser ter vida, é só em Cristo. Que o tamanho do buraco que você tem dentro de você é do tamanho de Jesus. Amém. Glória a Deus. Volta para o caminho. O caminho é Jesus, Ele mostra o caminho, né? E é muito bom, né? Quando alguém mostra o caminho para você. Uma vez a gente perdido lá em Francisco Morato, no meio da mata, já escurecendo, né? A gente vinha de um casamento, meio perdido, e uns caras parou lá no meio do caminho lá, e falou, segue a estrada. Aí a gente saiu certinho, né? Quando alguém mostra o caminho pra gente, e hoje a gente está aqui, Jesus mostrou os caminhos para os discípulos, e hoje eu estou aqui como discípulo de Cristo, mostrando o caminho para você. O caminho para o céu, o caminho para a salvação, o caminho para a vida eterna, né? É Jesus Cristo. O caminho para você viver na verdade, viva as verdades da palavra de Deus. Né? Se outra coisa fora disso é mentira. E se você quiser ter vida, né? Então você precisa de Jesus. Né? Não tem ninguém que se encontrou com Jesus e continuou morto, mas você tem que parar de viver uma vida de defunto. O morto-vivo, né? Uma peça que os meninos fizeram uma vez, né? A pessoa era vivo, mas estava morto. Então não pode. Ele é o próprio caminho, Ele é a própria verdade, Ele é a própria vida. Agora você conhece o caminho para a salvação, para o céu. Você quer entregar o seu caminho para Jesus? Então, entrega a sua vida para Jesus hoje, querido. E você que está fora do caminho, já teve um dia na presença de Deus, volte para o caminho. Volte, né? A gente está aqui hoje como profeta de Deus, boca de Deus para você, né? Te conduzindo de volta para o caminho da vida, de volta para o caminho da verdade. Jesus, querido. Jesus Cristo. Amém? Aceite Amém. Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Glória a Deus. Amém? Glória. Nós vamos agora estar ministrando a ceia e depois nós vamos estar orando por esses nomes aqui. Vai mandando o seu pedido aí. Não deixe de fazer o seu pedido, né? Nós vamos estar orando, estamos orando também nas quarta-feiras aqui também. Vamos estar servindo a ceia do Senhor, né? Quem deve participar da ceia? Você que já entregou a sua vida para Jesus, você que está em comunhão com o seu Deus, está em comunhão com a sua igreja. Né? Ah, mas eu não estou, pastor, estou fazendo essa coisa errada, estou isso, aquilo outro. Participe da ceia dizendo para o Senhor, a partir de hoje eu renovo a minha aliança no sangue de Jesus. A partir de hoje eu tomo uma decisão de largar o pecado, né? E de seguir o caminho da verdade, o caminho da vida. E participe, né, com fé. Amém? Que o sangue do Senhor Jesus purifica você de todo e qualquer pecado. Amém. Amém? Pegue lá os elementos da ceia. Está passando aqui. Vamos lá. Não, você não pode. Aqui. Já começou. Depois vocês estão.
Servindo aqui os irmãos, você já pegou seu elemento aí, né? Seu pão e o vinho, suco de uva. Vamos ler a palavra de Deus, que está aqui em 1 Coríntios 11, que diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim, em memória do corpo do nosso Senhor, que foi moído, dilacerado na cruz. Vamos orar com a irmã Mary. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, Pai de amor, por tão grande sacrifício que o Senhor fez naquela cruz por mim, que não merecia nada, por nós que não merecemos nada, Senhor. O Senhor se entregou, dando-se em sacrifício pelo nosso pecado. Amém. Muito obrigado, Senhor, por tão grande sacrifício. Amém. Obrigado por esse privilégio que eu tenho, Senhor, que nós temos de ser o Teu Filho. Em nome de Jesus, obrigado porque o Senhor deu o Teu único Filho para que um dia nós estivéssemos aqui, ó Pai, participando dessa ceia, lembrando do que Ele fez por nós. Muito obrigado, Pai de amor. Em nome de Jesus, eu oro e te agradeço. Amém. Em memória do corpo do nosso Senhor, comamos o pão. Ele. O que você está comendo? Aleluia. Glória a Deus. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Aleluia. Em memória do sangue do nosso Senhor, vamos orar com o irmão Alexandre. Senhor nosso Deus e Pai, mais uma vez nós te agradecemos pela honra e o privilégio, Pai, de estarmos aqui mais uma vez, louvando e agradecendo o santo nome do Senhor. Pai, lembrando aquilo que o Senhor fez, ó Pai, para que pudéssemos ter vida, Senhor. Aleluia. Obrigado porque por tão grande sacrifício, pelo sangue de Jesus, nós fomos lavados e justificados dos nossos pecados, ó Pai amado. Nos ajude a melhorar cada dia mais para Ti, ó Deus amado, buscar a Tua presença cada dia mais e mais, Senhor. Obrigado pela Tua graça, pelo Teu amor, Pai, que é a causa de não sermos consumidos, ó Pai amado, pela Tua graça e pelo Teu amor. Toma a vida de cada um nas Tuas mãos, Senhor. Em nome de Jesus, que oro e te agradeço. Amém. Amém. Em memória do sangue do nosso Senhor, foi derramado na cruz por mim e por você, tomemos o cálice. Amém. Nós vamos estar orando agora. Temos alguns nomes que a gente já vem orando, né? O Jacques, que é irmão do irmão Carlos. Estamos orando pelo Gessé também, que é da Igreja Batista do São João. Intensifique as orações pelo Gessé. Ainda está num estado muito delicado, né? Continue orando pela irmã Rosa, esposa do pastor Júlio, né? Está bem melhor, graças a Deus. Conseguiu os medicamentos, o tratamento, um medicamento muito caro, né? O pastor Júlio agradeceu aí as orações. Ela já colocou a tráqueo, né? Está em recuperação. Continua orando, né? Nós cremos na cura da Rosa, em nome de Jesus. Pelo seu Israel Marques, né? Que é pai de uma amiga nossa. Continua orando por ele. Está debilitado, já está em casa. Continuamos orando pelo Raul, né? Pela cura dele, né? Para que ele venha ser abençoado pela cura do Senhor sobre a vida dele, pela irmã Vânia, a sua mãe, sua família. Pelo Silvio, né? Esposo da irmã Rosa, que está se recuperando cada dia mais melhor. Continuemos orando pela sua recuperação, né? Graças a Deus. Pelo seu Virgínio aqui do lado, né? Que nós oramos, já está em casa, né? Deus continue fortalecendo ele. Tem um pedido que chegou para a gente, que é a Eliane, né? Amiga de uma irmã. E a Eliane também, esposa do pastor Valtenci. Né? Esse mês agora ela vai tirar uma mama. Né? Então, que Deus esteja guardando ela. Já fez todas as sessões, agora está no processo da cirurgia.
O pastor Valtenci é pastor lá em Arujá, então os irmãos orem pela esposa dele também, e também pelos pedidos que estão aí chegando, né? Deus esteja abençoando e tocando aí em cada um que está aí do outro lado, amém? Vamos estar orando em nome do Senhor Jesus. Nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, te apresentando, Senhor, cada nome desse aqui, Senhor, o Jackson, o Gessé, a irmã Rose, o Silvio, o Raul, Senhor, a irmã Vânia, a Eliane, esposa do pastor Valtenci, todos aqueles que precisam, Senhor, de um toque do Senhor. Pai, em nome de Jesus, visita cada um deles agora, Senhor, envia teus anjos ali, Senhor. Meu Pai, em nome de Jesus, seja quebrado, Senhor, todo o poder do mal. Meu Deus, em nome de Jesus, aqueles que estão na UTI, como é o caso do Gessé, do Jackson, Senhor, visita eles, meu Pai, que o sopro do Teu Espírito venha sobre eles ali. Começa, Senhor, a dar vida, Senhor, para eles, desde a cabeça, a planta dos pés dele, nos pulmões, meu Pai. Começa a dar resistência ali, meu Pai. Em nome de Jesus, visita eles agora, envia Teus anjos, Pai. Aquilo que os medicamentos não conseguem fazer, Senhor, que o Teu poder sobrenatural venha sobre eles, meu Pai. Abençoe o Raul, Senhor, dando força, fortalecendo ele, meu Pai, dando a cura, Senhor, dando a cura para a irmã Rose, para a Eliane, Senhor. Meu Pai, em nome de Jesus, Pai, seja, Senhor, com aqueles que perderam seus entes queridos. Meu Pai, seja consolando, Senhor, preenchendo, Senhor, esse vazio que eles estão sentindo, meu Pai. Seja, Senhor, com os profissionais da saúde, médicos, enfermeiros, todos que estão no hospital agora, Senhor. A segurança, o pessoal da limpeza, Senhor, o pessoal da administração. Guarda e livra eles, meu Pai, em nome de Jesus. Pai, toma as autoridades, o prefeito aqui de Guarulhos, o prefeito Guti, os governadores, Senhor, os governadores do Brasil, os prefeitos. Vai em Brasília, Senhor. Toma o presidente da República. Toma, Senhor, os deputados, senadores. Toma, Senhor, o pessoal do judiciário. Pai, traz um temor sobre esse pessoal. Nós repreendemos todo o espírito da corrupção, da bandidagem. Pai, toma o Brasil nas tuas mãos, Senhor. Nós clamamos pelo Brasil, Senhor. O Brasil é teu, Senhor. Pai, em nome de Jesus, tua palavra diz que o teu povo que se chama pelo teu nome, se humilhar, se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, né? Perdoarei os seus pecados, sararei a vossa terra. Sara, Senhor, a nossa terra. Meu Pai, em nome de Jesus, faz recuar, Senhor, essa praga maldita, Senhor, do coronavírus. Meu Deus, em nome de Jesus, abençoa, Senhor, o Brasil. Abençoa, Senhor. Transforma, Senhor, o Brasil numa terra do Senhor. Vai tirando, mesmo com essa pandemia, eu sei que muitos ainda não estão nem aí para o Senhor, meu Pai, mas traz eles para o caminho. Abre, Senhor, os seus olhos para a verdade e para a vida que é Jesus Cristo, Pai. Pai, muito obrigado, Senhor. Pai, em nome de Jesus, que o teu amor grandioso, a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo e a comunhão do teu Espírito, Senhor, seja sobre nós, Igreja Batista Resplandecer, aqui no Jardim Moreira, mas também com toda a igreja que se reúne no nome de Jesus. Pai, dá uma semana abençoada na tua presença, Senhor. Quebramos todo o poder do mal sobre nós e os nossos familiares, Pai. Em nome de Jesus, acampa teus anjos, Senhor, ao redor de nós e dos nossos familiares. Dá uma semana cheia da tua presença, Senhor. Que nenhum mal prospere, nenhuma arma forjada no inferno prospere contra nós e os nossos familiares. Nós e os nossos familiares habitamos os esconderijos do Altíssimo e a sombra do Onipotente nós descansamos. Declaramos, meu Pai, que o Senhor é o nosso Deus, a nossa torre forte, Senhor. O nosso refúgio em quem nós confiamos. E o Senhor declara na tua palavra que o Senhor repreende o laço do passarinheiro. A peste, Senhor, perniciosa. Meu Deus, coloca-nos debaixo das tuas asas. Cobre-nos com as tuas penas, Senhor. Meu Deus, quebra, Senhor, toda flecha que voa ao meio-dia, Senhor, a mortandade na escuridão seja repreendida, Senhor. Em nome de Jesus, praga alguma chegue à nossa tenda, Senhor. 1000 cairão do nosso lado, 10.000 na nossa direita, e nós e os nossos familiares não seremos atingidos, porque nós habitamos no esconderijo do Altíssimo. E a sombra do Onipotente descansamos. Em nome do Senhor Jesus, que eu oro e te agradeço. Amém e amém.
Jesus te ama, querido. Ele é o caminho. Ele é o próprio caminho. Deus abençoe. Uma boa semana.